Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui subterrâneos para conferirmos o sexto episódio da minissérie Star Trek Khan, exibido em um monte de lugares. Pois bem, pessoal. Bom, acho que logo de cara a gente pode definir esse episódio aqui como algo que ele remete a algo que a gente já conhecia bastante aqui na minissérie, que eu posso definir talvez com uma certa expressão do tipo perrengues do cotidiano. Ou então basicamente só o cotidiano mesmo. Exatamente do que acontece dessa turminha aí de Khan lá em 7 Alpha 5. Porque era isso que a gente tinha lá nos primeiros 4 episódios. Apenas o dia a dia de todo aquele povo tentando sobreviver às intempéries daquele planeta meio inóspito, né? Era assim, abundante em floresta, tinha limitação, tinha perrengues animalescos, mas era um lugar que sim, né, sempre fazia com que ninguém ficasse parado, dormindo à vontade, curtindo o horizonte. Não, realmente não, era um lugar difícil de viver. Mas basicamente era esse mote que a série apresentava para nós nas primeiras oportunidades, né, de comandar, de entregar, na verdade, né, o que ele queria contar, Nicholas Meyer ou até os novos 2 roteiristas. Pois bem, aquele marasmo, digamos, que a gente tinha nos 4 primeiros episódios, meio que voltou aqui depois do bom episódio da semana passada, onde finalmente, como eu comentei na resenha também da semana passada, que finalmente nos foi entregue algo relacionado ou que se pareça mais com ficção científica, porque até então, né, dos primeiros episódios, não era de fato, porque tudo que havia ali relacionado à ficção científica ou ficção científica ao estilo Star Trek era algo que nós já sabíamos pelos 2 pilares aqui dessa história. E agora, ou melhor, se antes a gente teve aquela novidade daqueles seres alienígenas, telepatas, né, que podiam representar grandes perigos ou outras dificuldades para a turma de Khan, a gente acabou verificando aqui nesse episódio que não, né? A gente só está num certo cotidiano. Mudou um pouquinho a dificuldade, mas no fundo, ainda é perrengue por perrengue. É só isso. Voltou a ser algo que já era antes esta minissérie. Pois é, né? Não há um grande avanço em relação aos aliens ali, né? Essa espécie que a gente não conhecia, que são os eubonianos. Acho que é isso, né? Se eu tiver errado, vai aparecer aqui na legenda. E, claro, a gente conheceu a figura lá do líder deles, né? Que é o Delmonda. Acho que é isso também o jeito que fala o nome dele, né? Enfim, mas tivemos uma novidade ou outra e acabou. O resto ficou no mais do mesmo, né? E no direto, né, ao ponto, né? Como começa o episódio, né? O Khan está preocupado justamente com o que a gente já tinha visto no finalzinho do anterior, né? Dessa situação ou dessa relação que ele tem com o outro líder. Ele, um líder do seu povo, com um líder lá daqueles tais 200 e tantas indivíduos daquela espécie lá super poderosa que conseguia derreter suas armas apenas com a força do pensamento, né? Ele, Khan, que pensava que era o todo-poderoso, que podia derrotar qualquer inimigo, bom, acabou descobrindo que não, né? É muito mais embaixo o problema. Pois bem, ele está naquela situação de se ele precisa fazer alguma coisa, se ele precisa se comunicar com o inimigo. Marla até recomenda, vai com calma. Federação, a Frota Estelar trabalha, né, esse primeiro contato de maneira diferenciada, de maneira sempre pacífica, mas sempre acreditando que o outro, que se diz bonzinho, é bonzinho. Né? Claro, quando se apresenta mal, é um mal. Mas o caso é que a única maldade, digamos, que os eubonianos fizeram com eles foi exatamente se proteger. Né? Havia um ataque, óbvio, né? Khan queria exterminar todo mundo ali, mas eles derreteram as armas. Né? A única violência, né? Até é dito, né? A única violência atribuída pelos recém-chegados visitantes, né, foi apenas realmente inutilizar as armas, literalmente derretendo elas, né? E lembra que eu tinha colocado lá no episódio passado que talvez fosse apenas uma
uma projeção na mente de todo mundo que as armas haviam sido derretidas? Não, de fato. Se passou cerca de um mês e eles ainda dizem que as armas estão derretidas. Então acho que não deve ter sido um implante ali, né, na cabecinha de todo mundo, não. De fato eles conseguiram derreter. Ou será que não? Pode ser que no fundo também ainda seja apenas um implante, nada está derretido. De qualquer forma, acabou que Khan acabou decidindo visitar então o Delmonda para tentar uma outra aproximação. Afinal de contas, ele de uma certa forma devia, né, a sobrevivência ali do seu povo, com a dica lá das cavernas, ficou bacana, ficou viável, na verdade. Então é melhor ser amigo ainda. Mas mesmo assim, né, naquela conversa, né, ainda telepática, a gente percebe que o Delmonda, ele tem um certo, digamos, um certo limite, né, para com o Khan. Ele não diz tudo, depois a gente acaba descobrindo do que se trata de fato, mas o Khan fica desconfiado. E ele casqueta na cabeça que eles ainda são inimigos a serem derrotados. Mas ok, isso é estabelecido, mas no fundo, não deixa de ser a rotina que eu acabei de dizer ali no comecinho do vídeo, que a minissérie voltou ao seu cotidiano, né? Basicamente os aliens viraram outro javali, viraram outro enguia 7 e por aí vai, né? Não tem uma grande coisa que a gente possa chamar de, ser uma continuidade, né, de algo de ficção científica mesmo. É uma pura enrolação. E eu também estou enrolando para falar para vocês a respeito desse episódio, porque ele é uma mesmice tamanha que não tem lá muita coisa para dizer, a não ser ficar pontuando tudo que aconteceu. E uma certa novidade em termos narrativos. Houve uma maior inclusão de cenas. Se você reparar, em todos os outros episódios, são pouquíssimas cenas por episódio, mas nesse aqui são várias cenas pequenininhas, bem corridas, talvez até numa certa necessidade de correr um pouco mais com a história, talvez, não sei, mas talvez o contexto precisasse ser um pouco mais rápido. De qualquer forma, muita coisa acontece, mas no fundo, são muitas coisas já conhecidas, né? Bom, por exemplo, né, a gente vê o pessoal lá explorar as cavernas, a necessidade lá das cientistas, a Úrsula e a Mador, de terem mais espaço para os seus laboratórios ou para a sua enfermaria, coisa que o Valha. Também a gente viu o Joaquim e Érica, né? Acho que é Érica, né? Explorando, né? Tentando pescar, né? Já que ele é estabelecido como ele é o maior pescador ali do povo, né? O Joaquim, né? Então lá, a quilômetros de distância, porque é água para dedéu lá dentro daquelas cavernas, né? Tentando achar alguma coisa para pescar e nada, não acham nada. Só que, ali da cena do Joaquim, ainda dá para dizer que temos uma certa modificação interessante, pelo menos estabelecendo que coisas podem ser diferentes daqui para frente, que é exatamente a sensação dele, do Joaquim, de perder a figura do seu grande líder, porque ele sempre teve Khan como o grande, o maioral, o imbatível, o invencível, mas diante de Delmonda, que num simples pensamento derrotou todo mundo e meio que entortou a espadinha de Khan, ele ficou desapontado, né? Ele ficou sem rumo, afinal de contas, se o meu sol se pôs, o que eu sou? Basicamente foi isso que ele vendeu ali na cena dele conversando lá com a moçoila, né? Mas, enfim, bacana. Sim, é um estabelecimento de uma nova situação para a liderança de Khan. E falando em liderança, aquela que algumas vezes, talvez, e até bem en passant, foi questionado por Ivan, né? Que é o braço direito de Khan, né? Ele meteu os pés pelas mãos aqui e provocou uma situação, aí sim, um pouco problemática talvez, que fosse apresentado aqui para esse episódio para dizer que tipo alguma coisa diferente aconteceu fora o cotidiano. Que exatamente, ele ficou espionando lá os benditos novos moradores do planeta e espiona aqui, espiona lá e acabou chegando perto de um dos euborianos, meio que isolado, né? Ali perdidão numa das cavernas, acho que todo mundo tá nas cavernas, né? E o cara desceu o sarrafo no sujeito e acabou defenestrando. Pois é, uma violência gratuita que
Não tem sentido, para falar a verdade, né? É só alguma coisa estabelecida que o Ivan é um sujeito muito mais centrado na, talvez, supremacia do que o próprio líder deles, Khan. Pois é, o Ivan seria um líder muito pior, digamos assim. Se Khan, né, foi conhecido pela história como um sujeito tirano, Ivan então seria pior ainda. Vamos combinar, né? E fez com que, claro, né, o Delmonda ficasse contra os humanos aumentados. Só que no caso, ele teve uma sacada talvez de fazer contato, não com o Khan, mas com o Marla, né? Ele atraiu a Marla através do pensamento, até onde ele estava montando ou remontando os destroços de sua nave, né, caída. Pois bem, né? Ele meio que estabeleceu um elo ali de boa vizinhança com ela, com Marla, mas não querendo fazer ao mesmo tempo com o Khan e seu povo, porque ele percebeu que Marla é completamente diferenciada. Claro, ele não disse ali, mas digamos que, como ele trabalha o pensamento, né, ele percebeu que a estrutura de pensamento de Marla, via frota estelar, né, tá bem redondinha, bem coeso, enquanto que do outro grupo, ou o restante de todo o grupo, né, é uma sandice, né, que se baseia apenas numa figura, né, magnânima de Khan. Também se estabeleceu ali o contexto da sua sociedade. Aliás, ficamos sabendo que eles, os eubonianos, também são fugitivos. Eles também ficaram sem lugar para morar, foram banidos de uma certa forma e caíram ali no planeta no mesmo lugar. Eu até achei uma coisa meio repetitiva, né, quando se definiu que tanto o povo de Khan quanto o povo de Delmonda, no fundo, são as mesmas coisas, ou seja, renegados, né, perigosos para a sociedade em que viviam, são considerados do mal, digamos assim. Eu achei um pouco uma coisa muito batida, né? Poderia ser algo diferentezinho, né? Mas não foi. É o que a gente tem para hoje também. E vamos ter que aceitar. Fazer o quê, né? Outras novidades que tivemos por aqui. O casal, né? Úrsula e Madô, perderam o bebê, né? Que já ainda tinha algumas boas semanas para desenvolver. E acabou perdendo, porque eles inventaram de abrir uma parede lá e o teto desabou e deu ruim. Mas foi uma cena bacana decorrente disso aí, da perda do bebê, do feto, né? Enfim, Úrsula jogou na cara de Khan, né? Que sociedade é essa que você está querendo criar, né? Que império, né? Esse que você quer começar aqui, junto com a minha ajuda, né? Cara, a gente vai morrer daqui a pouco, né? Poucos meses, talvez um ano ou dois, quando começar a chover pedra do céu, né? Que futuro é esse que você quer que eu ainda produza crianças, né? Aliás, diga-se de passagem, eu fiquei pensando, né? Não foi dito, né, nos outros episódios como é que ela acabou de fato engravidando Amador, né? Quem foi o doador da parte masculina da história, afinal de contas, né? São duas mulheres, geraram uma criança como, né? Eles tinham um estoque, ela fez manipulação genética a partir de algum macho ali do grupo. Não foi explicado e pelo jeito não vai ser explicado, mesmo porque, digamos que o assunto morreu, literalmente, né? Realmente ficou meio uma coisa jogada ao léu. Que era assim uma coisa que era interessante, uma certa novidade, que não havia sido estabelecido lá no episódio da série clássica, né? A impossibilidade deles gerarem descendentes, né? Mas enfim, acho que isso realmente acabou e só fica como descendente, de fato, talvez o filho de Khan e Marla, né? Que estavam até pensando no nome agora, né? Mas a gente sabe que isso não vai vingar também, né? Enfim. E basicamente o que a gente teve mais aqui é só, né? Eu falei, foram várias cenas corridas, curtinhas, parece que dá mais volume, mas no fundo não foi um episódio muito grande e agora eu estou enrolando para falar alguma coisa, como se não tivesse muita coisa para falar. Ou seja, tinha bastante coisa, mas ao mesmo tempo não havia. Basicamente isso. E no final tivemos uma certa surpresa que funcionou como um gancho para lá de interessante e algo completamente inesperado que acho que ninguém poderia supor. Lembrando, né? O Laudemont e seu povo estavam remontando ou tentando montar uma espécie de uma nave menor, né, com os destroços que eles possuíam da nave que eles acabaram caindo. E ele apresenta a nave para Khan e dá aquela grande revelação.
estamos fazendo essa nave aqui não para nós sairmos desse planeta e deixar vocês em paz. Não, estamos fazendo essa traquitana aqui para você e seu povo ir embora daqui. E todo mundo, acho que ouviu esse podcast, ou esse audiodrama, né? Falou, oi, como é que é? Porque isso também não casa com o que a gente tem lá do filme no cinema, porque a partir do momento que o Khan é alojado por Kirk em 7 Alpha 5, se passam 18 anos até eles novamente se reencontrarem, né, os aumentados. E, bom, nunca se teve notícia que um dia eles saíram de Alpha 5, Alpha 7 Alpha 5, e depois retornaram. Não, outro perrengue então vai acontecer nos próximos episódios. E, claro, já estava quase esquecendo, teve uma outra reviravolta. Na verdade, foi uma, enfim, explicação do porquê de existir uma história moldura. Na verdade, em se tratando de tanto literatura quanto cinema, mesmo séries de TV, quem sabe, com certeza também peças de teatro, porque afinal de contas tínhamos antigamente o couro, né, que contava a história pra gente como se fosse um narrador onisciente, né? Mas de qualquer forma, as histórias molduras, necessariamente, elas não precisam ter uma explicação de existência. Elas podem ser, na verdade, qualquer coisa e muitas vezes completamente esquecíveis. O que quase era a deixa aqui na série, porque aquela questão da historiadora, a doutora Lia, e na sua relação ali com Tuvok e Sulo, era quase indispensável, quase um chamariz a mais para todo mundo se interessar em conferir esta minissérie. Só que, finalmente, foi revelado um certo truque, onde a gente acaba descobrindo que, lembram, quando ela solicitou a ida até 7 Alpha 5, lá perante a frota ou foi a federação? Enfim, não sei onde foi. Não importa. Ela já tinha um trecho de uma pequena amostra de um dos registros da Marla. E a gente meio que se perguntou lá naquela época, mas depois esqueceu, mas como ela tinha isso? Se, afinal de contas, tudo estava lá em 7 Alpha 5. Pois bem, foi Demonda que a entregou. Pois é, foi ele que deu aquele primeiro trecho inicial que fez com que ela se interessasse pelo assunto em si. Ou seja, é estabelecido então no final do episódio como uma grande surpresa que Delmonda construiu uma nave para o povo de Khan ir embora, e na verdade no futuro, claro, a gente soube que ele nunca saiu de lá, mas eles saíram, ou seja, a nave de fato foi utilizada por alguém, né? Se não por Khan, por Delmonda. Basicamente isso. Foi uma outra surpresa também interessante, né? Uma certa explicação para essa história moldura. Enfim, um episódio que no fundo, ele não deixa de ser apenas mais do mesmo, né? Broxante quase, né? Não é um desastre completo, porque eu achei que o dinamismo de ter várias cenas, mesmo que seja, né, coisitas típicas que a gente possa considerar, mas é bacaninha, né? Não é um desastre completo esse episódio, né? Perde muito do que conseguiu, né, do que conquistou no episódio passado, voltou a uma certa rotina, enfim. Para esse sexto episódio de Star Trek Khan, eu atribuo apenas 3 asteriscos, que foi basicamente quase a nota que eu estou distribuindo aqui para todos os episódios. E a gente quase já consegue imaginar que a série em si, a minissérie, vai ficar nessa média de nota mesmo, né? Por aí. 3 asteriscos tá de bom tamanho. Mas eu quero saber de vocês se a série esfriou um pouco ou ganhou um certo charme de o que está acontecendo aqui com essas duas reviravoltas que a gente teve ao final aqui desse episódio, né? Uma nave para Khan e também Delmonda tendo contatado a doutora Lia. Será que isso é suficiente? Coloquem os pitacos de vocês na seção de comentários. E é isso.